Tag spam, também uma tag bem comum e é bem possível que você já tenha visto ela e muitas vezes você fica se perguntando quando eu uso uma div, quando eu uso uma spam. Bom, div nós já tivemos um vídeo aí e você viu para que serve. E agora vamos falar sobre spam. Spam também possui conteúdo, então você vai ter a tag de abertura e a tag de fechamento, como você está vendo aí na tela, e ela serve muitas vezes para agrupar texto ou tags num documento HTML. Ela não fornece nenhuma alteração visual, nada mesmo, nenhum comportamento. E normalmente o objetivo é só aplicar um CSS, normalmente, para texto. Falando sobre os atributos, a tag spam ela herda todos os atributos globais e não possui nenhum atributo específico para ela. Falando sobre CSS, a gente falou que ela não altera nada, não é? Então olha aí o CSS padrão da tag spam, nenhum. Nada, nem display, margem zerada, nada. Ela não tem estilo CSS nenhum. Vamos ver então quando que a gente precisa ou vai utilizar a tag spam no nosso documento HTML. Vamos criar o nosso arquivo então, spam.html, vou gerar a estrutura padrão do HTML5 aqui com a ajuda do Visual Studio Code. Vou colocar um título, tag spam. A gente já sabe que spam ela não vai afetar em nada, então se eu simplesmente colocar uma tag spam, visualmente falando, não vai mudar nada. E ela também não pode ter nenhuma altura, nenhuma largura, margem, nada disso. Vamos ver isso acontecendo então. Vou deixar uma spam vazia, vou lá no meu navegador, no Chrome, vou acessar aqui spam.html. Visualmente falando funcionou, não tem nada. E olha a diferença para a div, ela não tem nem largura e nem altura, tá tudo zerado mesmo. Vamos para o uso da spam de fato. Vamos colocar aqui um parágrafo, a gente já viu no vídeo de como funciona e para que serve a tag P para parágrafos. Vou gerar aqui um lorem y, um parágrafo qualquer. E imagine que uma dessas palavras eu quero mudar o estilo CSS. Só que eu não quero nenhum peso semântico. Por exemplo, se você quiser fazer uma marcação como se você tivesse grifado uma palavra ou marcado ali com marca-texto, tudo isso tem tags para você utilizar. Se você quer deixar ela com peso maior, mudar a entonação num programa de leitura de tela e assim por diante, tem tags para isso. A gente vai ver um vídeo só dessas tags. Mas se você quer mudar a aparência visual e você não quer que isso tenha peso semântico nenhum, aí entrou o uso da tag spam. Então, antes de você utilizar a tag spam, é importante você considerar o uso de outras tags de formatação de texto, tá bom? Para ver se não é necessário uma mudança semântica ali naquela palavra. Mas digamos que eu quero pegar, por exemplo, essa palavra dólar e simplesmente mudar a cor dela. A gente vai usar o spam. Vou colocar um spam em volta dessa palavra. E é bem possível que você tenha mais spams na sua tela, então é bom usar uma classe para a gente editar isso, a aparência. Vou colocar uma classe aqui e vou escrever vermelho. E vamos criar a classe CSS para mudar a cor para vermelho de fato. Então um style dentro do nosso head, já tivemos um vídeo sobre a tag style. Vou colocar aqui ponto vermelho e vou mudar a cor para vermelho mesmo. Vamos atualizar a nossa página. Tá lá, nós temos o nosso parágrafo e a palavra dólar já aparece em vermelho aqui pra gente, sem mudar nenhum peso semântico do nosso arquivo. Vimos o uso da tag spam. A gente se vê num próximo vídeo ainda falando sobre HTML5. Até lá. Tag spam, também uma tag bem comum e é bem possível que você já tenha visto ela. E muitas vezes você fica se perguntando quando eu uso uma div, quando eu uso uma spam. Bom, div nós já tivemos um vídeo aí, você viu para que serve. E agora vamos falar sobre spam. Spam também possui conteúdo, então você vai ter a tag